Shalom, amada, glória a Deus pela sua vida. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Já vamos começar assim? A gente vai já ler João capítulo 4 e eu acho incrível e eu amo esse capítulo. Mas antes a gente precisa dar aquele bom dia para o Espírito Santo e agradecer a Deus por todas as coisas. Orar, vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia! Nós chamamos Santo Espírito mais do que tudo, queremos estar aqui sempre perto de Ti. Por isso te pedimos, Santo Espírito, vem nos ajudar, senta aqui do nosso lado, ministra nosso coração, fala conosco, fala com total liberdade. Nós te damos autorização e liberdade, Espírito Santo, para nos ministrar, para nos revelar a Tua palavra, para nos dar discernimento espiritual, que caia hoje por terra toda cegueira espiritual, que caia hoje por terra toda trava, tudo que nos impede de chegarmos até a Ti, todo pecado agora seja revelado em nome de Jesus, confessado, e que possamos nos arrepender. Confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, Santo Espírito, porque nós queremos estar mais perto de Ti, queremos estar contigo, queremos aprender mais de Ti, sermos cheias de sabedoria. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então estamos aqui, ó, João capítulo 4. Oh, meu Deus, aqui é a minha outra Bíblia, já tem até um marcador. Meu filho aprendeu essa semana a fazer um marcador de página. Vou até gravar um vídeo e colocar no Instagram. Vou falar no Instagram para ver esse tutorial, porque eu amei, viu? Tá marcando a minha Bíblia dele, ele fez vários aqui em casa. Então vamos seguir. Capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que ele deu a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Olha, meio-dia. Então, assim, imagina ter caminhado aquela manhã toda, né? Sol quente ali. E ele estava indo para Galileia e passou em Samaria, né? Vamos seguir. Nisso veio uma mulher samaritana tirar-lhe água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela falou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Misericórdia pelo anúncio. Peraí, coloca um louvorzinho pra gente ver anúncios. Preciso do YouTube Premium, né? Que não tem anúncios. Vamos seguir aqui. Ele lhe daria água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é muito fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Águas vivas, né? E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Eu vou te dizer esse desespero aqui dela, viu? Versículo 16. E lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Jesus também já sabia, e por isso que ele falou isso. Olha aqui, versículo 17. Eu não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha essa afirmação de Jesus, a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está por vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uau! Mas não acabou não, né? Cadê? Isso aqui. É que eu quero terminar essa parte para a gente falar sobre isso. Então eu acho que é isso aqui tudo. Vamos lá. Naquele mesmo momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. E assim o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Uau, glória a Deus. Você sabe, esse capítulo 4 começa com essa história, né, de Jesus conversando com a mulher samaritana, e você sabe que essa foi a conversa mais longa que tem registrada na Bíblia, e a conversa mais longa de Jesus foi com uma mulher. Imagine, era uma mulher e ela nem era judia, ela era samaritana e assim, naquela época tinha uma rixa entre os samaritanos e os judeus, né? Porque os judeus adoravam o Senhor, adoravam Deus, eles tinham as leis de Moisés, os samaritanos, eles ali batiam pé falando sobre Jacó, né? Porque tinha ali Sicar, porque tinha o poço de Jacó, mas eles não eram muito de acordo com o que os judeus faziam, falavam as leis de Moisés e o Senhor, eles até acreditavam que vinha o Messias, e ela fala disso, né? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus estava de passagem naquela cidade, né? Ele estava de passagem naquele lugar, era um lugar só de passagem de Jesus. E ali ele teve um encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi ali ao meio-dia, era a hora sexta. Na Bíblia tradicional a gente lê a hora sexta do dia é ao meio-dia. Imagine você que todo mundo, geralmente na cidade, vai nesse poço de manhã cedo, quando o sol não tá quente, ou vai no final da tarde, quando o sol não tá quente, e ali, de repente, se reúne muitas pessoas, fazem filas para pegar água, para levar, né, para fazer comida, para tomar banho, para lavar os pés. Geralmente, quando chegam em casa, eles lavavam os pés. Então, muitas pessoas, muitas donas de casa, muitas mães de família e seus filhos iam ali, geralmente de manhãzinha, ou final da tarde, justamente porque aquela viagem era longa, né, cheia de baldes ali e num sol quente, então eles faziam logo cedo para fazer as coisas de casa e para não pegar o solzão. Ela escolheu o meio-dia. Por quê? Porque ela já não era uma pessoa assim tão bem vista na cidade. Ela não queria, sabe, estar com as amigas fazendo interrogatório, porque Jesus revelou aqui. Ela teve 5 maridos. Imagina que ela já tinha passado de vários maridos daquelas mulheres ali, aquelas donas de casa, aquelas mães de família. Então imagina assim como era a vida dela, como era o conceito que as pessoas tinham dela. Então ela meio que ia de escondida. Ela precisava de água, mas ela ia no momento em que ela sabia que quase não ia ter ninguém lá. Inclusive ela se surpreendeu de ver Jesus, porque meio-dia
meio-dia ninguém merece, ninguém queria estar indo no sol de meio-dia pegar água. Inclusive era do almoço, depois as pessoas descansavam, então esse não era o momento das pessoas normalmente irem pegar água. Então esse foi o momento que ela escolheu. Por quê? Porque ela estava indo no 007, né? Uma agente secreta, escondida, para não falar com ninguém, para não ver ninguém. Isso é o que eu imagino, tá bom? Mas você pode pegar também essa ideia aí e tirar suas conclusões. Só que ela teve um encontro com a pessoa que ela realmente precisava ter um encontro. Não eram com aquelas esposas que de repente ela deveria explicações, era com Jesus. Mas ainda assim ela questionou porque ele era homem, geralmente homem nem dirigia a palavra para as mulheres, né? Eles tratavam ela de qualquer jeito, mas Jesus não. Jesus ama as mulheres, ele sabe o ministério das mulheres, a influência que tem as mulheres, e essa foi a conversa mais longa que a gente vê registrada na Bíblia de Jesus com uma mulher samaritana, e ela que de repente era mal vista na cidade, virou a maior evangelista da cidade. Jesus disse, olha, se você soubesse eu te daria água viva e você nunca mais precisaria ter sede. E tudo que ela mais queria era não ter que voltar naquele poço, não ter que encontrar ninguém, e ela disse desesperadamente, poxa, me dá dessa água aí para que eu nunca mais volte a ter sede, nunca mais tenha que vir aqui. E ela falou, olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo. E Jesus disse, eu sou o Messias, você está falando com ele. E ela percebeu ali, porque Jesus revelou um pouco da vida dela, né? Justamente, olha o que eu falo, toda vez que a gente encontra com Jesus, muitas coisas são reveladas nas nossas vidas. E geralmente é a parte que não é muito boa. E sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, isso vem à tona, não para trazer peso, não para trazer a agonia, não para trazer frustração, não para trazer culpa, não é isso. É para trazer libertação e cura. Eu tive a oportunidade de ir ao encontro com Deus, de ter, são 3 dias, um evento, né, que são de 3 dias de puro encontro com Deus, e ali era revelado todos os, sabe, os traumas, os problemas, as mentiras, as agonias, todas as situações que eu tinha passado ali que não tinham sido boas, mas não foi para me trazer acusação, aquilo não era do inimigo, porque o inimigo traz acusação, aquilo era de Deus, para ser revelado, para ali, sabe, para estar à mostra, o Espírito Santo lembrando de coisas que eu nem lembrava, que minha mente, inclusive, meu cérebro me protegeu de várias situações e não queria que eu lembrasse, mas o Espírito Santo me lembrou, para me trazer cura, para me trazer restauração. E foi isso que Jesus fez aqui com a mulher samaritana, ele trouxe à tona quem ela era, como ela estava, a situação dela, não para que ela continuasse do mesmo jeito, ela estava com um homem que nem era dela, ela já teve outros 5 que também não eram dela. Então, assim, uma mulher, ela precisava, nessa época principalmente, casar virgem. Ela precisava ter uma família, ela precisava ter filhos para ser uma mulher bem-sucedida. E ela não estava dentro disso. Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. E Jesus trouxe isso à tona para trazer cura, para trazer libertação para a vida dela. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher nunca mais foi mais a mesma. Samaria nunca mais foi mais a mesma. Ela chegou para a cidade e agora ela já não tinha mais vergonha de falar com as pessoas. Ela foi falar porque ela tinha a excelente notícia. A boa notícia, as boas novas ela trazia. O Messias, o próprio Messias. E ela já foi dizendo, será que ele não é o Cristo? Venham ver, venham tirar suas próprias conclusões. E o povo foi. Porque todo mundo tem fome e sede de Jesus, tem fome e sede de libertação, de cura, de transformação, e eles foram ver, e ali eles acreditavam quando ela falou, mas quando eles estiveram com Jesus, eles acreditaram não só porque ela falou, mas porque eles experimentaram. Eles tiveram a experiência com o Senhor, e eles pediam e imploravam para Jesus ficar 2 dias. Você tem a oportunidade hoje de ter Jesus para sempre, dentro de você. E depois que a gente sair dessa terra, nossa morada no céu, então ter Jesus para sempre, na eternidade. E é nisso que a gente tem que pensar, na nossa vida espiritual, no que a gente está investindo hoje, para onde a gente vai na eternidade. E eles ali insistiram, e Jesus ficou 2 dias e a vida deles foram transformadas, e Samaria foi transformada. E muitos deles disseram para a mulher, olha, a gente crê que ele é o Messias, não porque você falou, antes sim, mas agora porque a gente viu, porque a gente experimentou. E eu quero muito que você pense nessa mulher samaritana. Ela foi transformada totalmente e ela virou a maior evangelista que a gente vê aqui. Porque ela falou para a cidade inteira e a cidade inteira foi comprovar quem era Jesus. Olha que testemunho da mulher samaritana. Teve sua vida revelada, teve transformação, cura e ali levou uma cidade inteira para experimentar disso. Uau! Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Bom, a gente está acabando esse capítulo 5, falta só uma partezinha, que é mais uma cura que Jesus fez e foi incrível também. Então, assim, essa da mulher samaritana, eu sou apaixonada, poderia falar horas aqui, mas que o Espírito Santo venha te trazer mais revelações, venha ministrar o seu coração em nome de Jesus. Vamos seguir? Versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia, e o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que eles fizeram em Jerusalém por causa da ocasião da Páscoa, da festa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde ele tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a hora que seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos os da sua casa. E esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Olha, lembra que um profeta em sua casa não tem honra, né? Não é fácil para as pessoas que viram a pessoa crescer ali, né? Viram Jesus, sabiam quem era José, quem era Maria, quem eram os irmãos de Jesus, sabiam onde ele morava, que José era carpinteiro, que Jesus ajudava, eles sabiam tudo de Jesus. Como é que agora eles vão crer que Jesus faz milagres? Mas eles já tinham visto a água sendo transformada em vinho. E agora esse oficial, ele não tinha muitas chances, porque o filho dele estava morrendo, ou ele cria, né? Ou ele acreditava ou não, mas ele tinha que acreditar. E ali ele suplicou a Jesus e Jesus disse, olha, pode ir que seu filho já está bom, já está curado, está tudo certo, ele não vai morrer. E ele ali foi com essa palavra, e ele encontrou os servos no meio do caminho, e quando os servos disseram, o seu filho está bem, ele disse, espera aí, qual foi o horário que ele melhorou? E ali ele constatou que a palavra que Jesus liberou e decretou para ele foi exatamente na mesma hora que o filho ficou curado, que a febre deixou ele, que o filho ficou bom, ficou ali animado. E ali foi mais um milagre que se constatou naquele lugar. Mas Jesus avisou que muitas coisas não daria para fazer ali, né? Por causa da fé deles que não era tão grande. Mas esse foi um grande milagre. E eu quero te dizer que nós podemos decretar, podemos falar da palavra, que nós temos esse poder e autoridade, assim como Jesus, para falar tudo que o Senhor fez e ainda fazer obras maiores. Foi Ele quem nos disse isso. Então libere hoje palavras de bênção, palavras de vida, palavras de cura, de transformação, porque o Senhor te dá poder e autoridade para isso. Em nome de Jesus. Amém?